dimensionar a ligação indentada sobre o frechal. Tá? Frechal é essa peça que fica aqui embaixo, ó, de ambos os lados, que servem de apoio para a tesoura. Normalmente são vigas, tá? Apoiadas em cima de uma alvenaria ou em cima de uma outra viga de concreto armado aqui, que normalmente acompanham o perímetro da área a ser coberta. Tá? Será utilizada a madeira IP, a umidade relativa do ar, né, 70%, e a inclinação dessa coberta, desse telhado, é de 40,4%. Essas aí são as dimensões dos elementos que compõem o telhado, tá? Da tesoura, das teças e do frechal. Tá? Então percebam que todas as peças possuem dimensões de 6 por 16. E o frechal, tá? Exceto o frechal, que possui dimensões de 6 por 15. Tá? Uma altura de 6 e uma largura de 15. Bom, o modelo de cálculo que será utilizado para a obtenção dos esforços internos é esse daí, é o modelo de uma treliça. Tá? E as cargas externas são essas apresentadas aí. E o vão teórico, tá? O vão que tem que ser vencido aí pela treliça, pela tesoura, é de 6 metros. Vamos à solução. Bom, o primeiro passo aí é a obtenção dos esforços normais. Tá? Esse tipo de ligação, chamada de ligação indentada, ligação por contato, sambladura, ligação por entalhe, cada região chama de nome diferente. Ela só funciona se uma peça for apertada contra a outra. Então a gente precisa descobrir qual o valor do esforço de compressão na peça que será encaixada dentro do entalhe. Então assim a gente faz a análise da treliça, né, para obter os esforços internos. Chegamos a esses valores aí, tá? O valor negativo, compressão, o valor positivo, tração. Inclusive aí temos as reações de apoio. Bom, o próximo passo agora é obter as propriedades mecânicas da madeira. Tá? Quais são os valores de cálculo que eu vou usar como referência para o dimensionamento, a verificação dessa ligação. Bom, conforme já foi falado, será utilizada a madeira IP. Então, um primeiro parâmetro a ser calculado é esse CAMOD, que é o coeficiente de modificação das propriedades mecânicas da madeira. Tá? E ele tem relação, ele está ligado a características intrínsecas do material madeira. Tá? Então observem que o CAMOD é o produto de outros 3 fatores. O CAMOD 1 ele depende basicamente da classe de carregamento, o CAMOD 2 depende da classe de umidade e o CAMOD 3 depende do tipo de madeira, se dicotiledônea ou conífera, e da categoria. Tá? Então, para o CAMOD 1 será considerada aí uma situação duradoura de projeto, que equivale a considerar uma classe de carregamento de longa duração. Então, para madeiras serradas, classe de carregamento de longa duração, CAMOD 1 igual a 0,7. Para o CAMOD 2, tá, como a umidade do ambiente foi de 70%, isso faz com que cheguemos à conclusão que a classe de umidade desse ambiente é a classe 2. Então, madeira serrada, classe de umidade 2, CAMOD 2 igual a 1. E o CAMOD 3, conforme falei, depende se a madeira é conífera ou dicotiledônea. O IP é uma madeira dicotiledônea e depende também da categoria. Tá? Em geral, e de forma conservadora, a gente considera aqui nesse exemplo que é uma madeira de segunda categoria. Então, se fizermos esse cálculo aí, chegaremos a um valor de 0,56. E os valores de CAMOD 1, CAMOD 2 e CAMOD 3, de onde foram retirados? Eles foram retirados de algumas tabelas, tá, que estão lá na norma de estruturas de madeira, que é a NBR 7190. Bom, vamos obter agora qual é o valor da tensão de compressão paralela às fibras. Tá? É uma tensão resistente. Vai ser o coeficiente de modificação das características mecânicas da madeira, vezes FC0K, que é a tensão resistente à compressão paralela às fibras característica, e dividido por 1,4. Então essa expressão está seguindo estritamente a recomendação da NBR 7190. Bom, a madeira IP, você pode inclusive encontrar o valor da tensão
resistente à compressão paralela às fibras médio na tabela da norma. Então, se você for lá na norma, vai encontrar o valor de 76 megapascal. Só que a gente precisa transformar o valor médio num valor característico. E a norma sugere que façamos essa conversão multiplicando o valor médio por 0,7, que é exatamente o que está aí. Tá? E o 7,6 é porque foi convertido de megapascal para quilonewton por centímetro quadrado. Então, o 76 MPa virou 7,6 kilonewtons por centímetro quadrado. Então, fazemos esse cálculo aí e chegamos ao valor de 2,128 kilonewtons por centímetro quadrado. Podemos calcular também quem é o FC90D, que é a tensão de compressão perpendicular às fibras. Tá? A norma fornece essa expressão aí para a gente. Né? A gente percebe que podemos estimar a resistência à compressão perpendicular às fibras a partir da resistência à compressão paralela às fibras. Tá? Então, se a gente fizer esse cálculo, chega a um valor de 0,532 kN por centímetro quadrado. Agora, o FV0D, que é a tensão cisalhante paralela às fibras, tá? De cálculo. Então, basicamente, a gente usa a expressão que está descrita aí, que também é uma recomendação, tá? Uma orientação da nossa norma. Uma coisa importante é que lá na tabela das propriedades mecânicas, que inclusive aparece na norma, eu também encontro o valor do FV0M, que é a tensão cisalhante resistente paralela às fibras médio. Mas eu não uso o valor médio para calcular um valor de cálculo, eu uso um valor característico. E a norma diz que, para que a gente converta o valor médio no valor característico, né, de tensão cisalhante, multiplica-se não por 0,7, como na tensão normal, mas por 0,54. Tá? Então, efetuamos o cálculo e chegamos a um valor de 0,22 kN por centímetro quadrado. Observem lá na figura, né, vocês devem ter observado, que as peças elas se encontram num ângulo que nem é perpendicular, né? Não é um ângulo de 90, nem é paralelo. As peças não estão dispostas de modo paralelo, mas de modo inclinado. Então isso significa que em algum momento eu vou precisar saber qual é o valor da tensão resistente, não paralela, não perpendicular, mas numa direção que está entre 0 e 90 graus. Tá? E a expressão genérica do FC alfa D é essa expressão aí, que é a fórmula de Henckson, também encontrada na norma. E essa fórmula permite que a gente calcule a tensão resistente numa direção, tá? Que está entre 0 e 90 graus em relação às fibras da madeira, a partir do FC0 e do FC90. Tá? Lógico, além do ângulo formado entre a direção da solicitação barra resistência e a direção das fibras da madeira. Então, efetuamos aí os cálculos, tá? Chegamos a um valor de 1,498 kN por centímetro quadrado. Finalmente, nós podemos calcular aí quem é a tensão de tração paralela às fibras, também usando a recomendação da norma. Tá? Observem que, assim como na tensão de compressão, a tensão de tração, a gente converte o valor médio no valor característico, multiplicando por 0,7. Tá? E nesse caso, assim como na tensão cisalhante, o coeficiente de minoração da resistência é 1,8. Então, assim, a gente chega a um valor de 2,108 kN por centímetro quadrado. Tá? Observem aí que nós calculamos valores paralelos às fibras e perpendiculares às fibras. Tá? Em geral, quando fazemos a verificação das tensões nos elementos, né, nas barras, nós usamos os valores paralelos às fibras. Tá? Quando nós temos aí uma flexão ou um esforço normal, seja de tração ou de compressão. Porque, em geral, a madeira é serrada de modo que as fibras acompanhem a direção do eixo da peça. Então, toda vez que você tem uma tensão normal ou uma flexão, que pode ser convertida em tensões de tração e compressão, essas tensões elas atuam na direção do eixo da peça. Logo, atuam numa direção paralela às fibras da madeira. Então, temos aí esquematicamente como seria, tá, essa ligação. Então, observem que tem um entalhe para que a peça inclinada encaixe na peça horizontal. Tá? E logo abaixo nós temos o elemento de apoio, que é o frechal.
será escolhido aí um dente cortado segundo a esquadro, tá? Então, o corte que a gente vai ter na extremidade da peça que vai ser encaixada, ele é feito a 90 graus em relação ao eixo dessa peça que será encaixada, da peça inclinada. O ângulo, só relembrando, né? Ou melhor, esclarecendo, ele é de 22 graus. Tá? A inclinação informada no início do problema, no enunciado, é a relação entre a projeção vertical e a projeção horizontal de um plano inclinado, de uma coberta. Então, ele é numericamente igual a tangente. Então, se você fizer o arco tangente de 40,4, tá? Na verdade é 0,404, né? Porque lá está em porcentagem, você vai chegar no valor de 22 graus. Então, essa é a inclinação em graus da coberta. Essas são as forças, tá? Que concorrem lá para o nó, que fica exatamente sob o frechal. Esses valores eles foram retirados lá do diagrama de esforços normais. Então, observem que a peça inclinada ela é comprimida, tá? Ela é apertada contra o entalhe da peça horizontal. É importante observar também que todas elas, né, todas as forças, elas concorrem para um único ponto. Isso é interessante porque evita, tá, a chamada excentricidade de ligação. Quando as forças não concorrem para o mesmo ponto, acaba restando, tá, uma excentricidade que acaba sendo convertida num momento concentrado. Então, as peças, ao invés de serem peças que devam ser verificadas aos esforços normais, elas acabam tendo que ser verificadas a flexo-compressão ou a flexo-tração. Então vamos começar o dimensionamento. Tá? O primeiro parâmetro que vai ser determinado aqui é o valor da profundidade do dente, tá? Que eu chamei de T. Qual vai ser esse valor? Bom, para que a gente consiga compreender melhor, eu fiz uma perspectiva aí do lado direito e cotei as dimensões da área através da qual essa força de 17,9 kN é transmitida da peça inclinada para a peça horizontal. Então vai ser através dessa área que mede 6 por T dividido por cosseno de 22 graus. Tá? Lógico que se desenvolve, tá, tensões provenientes do atrito entre as peças nessa área daqui. Só que a norma de estruturas de madeira diz que não se pode considerar a contribuição do atrito entre as peças para a verificação das ligações. Então, nossa força vai ser aplicada naquela área. Tá? E se vocês perceberem, a força de 17,9 kN, ela está atuando numa direção que forma um ângulo de 22 graus com as fibras da peça horizontal. Bom, antes de tudo, vamos observar quais são os valores mínimo e máximo. Tá? O valor mínimo de um dente, segundo a norma, é 2 centímetros. E o valor máximo é 1/4 da peça que vai ser entalhada. A peça que vai ser entalhada é a peça horizontal. Tá? E a altura da peça horizontal é 16 centímetros. Então, a profundidade máxima que o dente pode ter é de 4 centímetros. A tensão solicitante, que eu chamei de σSD, atuante naquela área de 6 por T dividido por cosseno de 22, ela não pode ultrapassar a tensão resistente. Mas que tensão resistente é essa? Vai ser a tensão resistente à compressão numa direção que forma 22 graus em relação à direção das fibras da peça horizontal. Então a gente calcula o valor dessa tensão solicitante, né? Pega a força, que já é um valor de cálculo, já é um valor considerado majorado nesse exercício, e divide pela área onde ela atua. Tá? E esse valor não pode superar o valor da tensão resistente, tá? Numa direção que forma 22 graus com a direção das fibras da madeira. Então esse FC22 ele já foi calculado. Tá? Então o que é que sobra de incógnita? Sobra o valor da profundidade do dente. Então a gente isola o valor do T e descobre que ele tem que ser maior ou igual que 1,85 centímetros. Só que o valor mínimo é 2. Então aqui a gente arredonda para 2 centímetros. E assim definimos a profundidade do dente. Agora vamos definir, né, qual é a distância mínima, tá, que o fundo do dente tem que ter até a extremidade da peça horizontal.
Por que é importante definir esse valor mínimo? Porque numa área, né, que você consegue observar aí dentro da peça horizontal, uma área que tem dimensões A por 6, desenvolve-se tensões cisalhantes. Tá? E essas tensões cisalhantes, elas atuam numa direção que é paralela às fibras e que pode levar a falha por cisalhamento. Tá? Qual é a força que atua em relação a essa área, tá, cisalhada? É a componente horizontal da força de 17,9 kN. Então, naquela área, desenvolve-se tensões cisalhantes, tá? E aquela tensão cisalhante é provocada por aquela força horizontal, né? Que é a componente horizontal da força inclinada. Pois bem, então a gente vai calcular o valor da tensão cisalhante solicitante, que eu chamei de tal SD, e garantir que ela não ultrapasse a tensão cisalhante resistente. Então, qual é o valor da tensão cisalhante solicitante? É o valor, tá, da força que atua paralela em relação à área cisalhada, tá, 17,9 vezes cosseno de 22, dividido pela respectiva área, tá, que mede A por 6 centímetros. E isso não pode superar a resistência, que é 0,22 kN por centímetro quadrado. Então a gente sabe que a incógnita aí nesse problema é o A. A gente isolou A e descobre que ele tem que ser maior ou igual que 12,57. De forma simplificada, de modo a facilitar a execução por parte do carpinteiro, então arredondamos aí para 13 centímetros. Bom, agora vamos verificar se após entalhar a peça horizontal, ou seja, reduzir a sua seção resistente na parte mais funda do dente, ela consegue resistir às tensões de tração. Essa peça horizontal ela é solicitada por tração, né, e essa força de tração é de 16,6. Então vou tomar a seção transversal na parte onde ela apresenta menor valor, menor área. Então essa área vai ter dimensões 16 menos T por 6 centímetros. Então aqui a gente mais uma vez vai verificar se as tensões de tração, né, solicitantes na peça horizontal não ultrapassa a tensão de tração resistente. Então calculamos essa tensão de tração solicitante, né, esforço dividido pela área, e comparamos com o valor da tensão de tração resistente, que foi calculado lá na etapa de propriedades mecânicas da madeira. Então o que é que a gente verifica? Verifica que o lado esquerdo da desigualdade, que é a tensão solicitante, não ultrapassa o lado direito da desigualdade, que é a tensão resistente. Então, ok, não há risco de ruptura por tração. A peça horizontal não corre o risco de romper por tração. Bom, agora vamos verificar o seguinte. Tem essa força aí, vertical, a reação de apoio, que é a força de aperto entre o frechal e a peça horizontal. Tá? Essa peça horizontal normalmente é chamada de linha, ou arrochante, ou rochante, depende da região. Então eu sei que essa força de 9 kN será transmitida à peça horizontal através de uma determinada área de contato. Ou seja, vai se desenvolver aí uma tensão de compressão que agora, nesse caso, é perpendicular em relação às fibras da peça horizontal. Bom, a extensão através da qual eu vou transmitir essa carga mede 15 centímetros, que é exatamente a medida da largura do frechal. Então eu vou pegar uma área que mede 15 por 6, que é exatamente a área de contato entre o frechal e a peça horizontal. Então a gente faz o quê? A gente calcula a tensão de compressão, normal às fibras da peça horizontal, e verifica se ela não ultrapassa o valor da tensão de compressão perpendicular às fibras. A expressão que a norma oferece para a gente, para o cálculo da tensão perpendicular às fibras resistente, é essa daí. Tá? Observe aí que agora aparece um coeficiente αn. Esse αn ele pode apresentar um valor maior do que 1 caso a extensão ao longo da qual eu transfiro a carga entre as peças ela seja inferior a 15 centímetros. No presente exemplo, essa extensão é exatamente 15 centímetros. Então, o nosso αn aqui vai ser 1. Pois bem, então a gente calcula, né, o que está do lado esquerdo da desigualdade, que é o valor da tensão solicitante, tá? Vai ser a força dividido pela área. E do lado direito da desigualdade é a tensão resistente.
E aí a gente verifica também aqui que a tensão solicitante, 0,1 kN por centímetro quadrado, não ultrapassa a tensão resistente, 0,532 kN por centímetro quadrado. Então, ok. Não há risco de ruptura por esmagamento, tá, das fibras da peça horizontal. E assim a gente finaliza a nossa verificação, nosso dimensionamento. É isso.